Vou te contar 3 histórias que não viraram manchete, mas tinham tudo para isso. 3 relatos que misturam isolamento, floresta, gente errada e aquela sensação de que tem alguém te observando quando você acha que está sozinho. Nada aqui é lenda urbana genérica. São relatos contados por gente comum que trabalha, paga conta, vive vida normal, até o dia em que algo decide cruzar o caminho delas. Senta, apaga a luz se tiver coragem e presta atenção. Relato 1. Os descalços na borda da floresta. A casa onde tudo aconteceu já era velha antes mesmo de eu nascer. Uma casa de tijolo aparente numa rua onde todo o resto foi sendo reformado, derrubado, levantado de novo. Ela ficou firme, estranha. Meu pai herdou dos pais dele. Quando eu cheguei na metade dos 20 anos, ele passou para mim. Eu sempre enxerguei isso como um privilégio. Casa própria, quintal grande, rua silenciosa. E o detalhe que todo mundo comentava: o terreno era o último da rua. De um lado, árvores. Do outro, mais árvores. Atrás, um mar de mata que parecia não acabar nunca. Quando eu era moleque, eu e meus irmãos entrávamos naquela mata como se fosse parque de diversões. A gente se perdia, voltava por instinto, inventava trilha. Nunca chegamos a um fim. Era só mato, barranco, raiz, silêncio. Cresci achando aquilo lindo, tranquilo, e de certa forma ainda acho. Quando eu e minha noiva fomos morar lá, parecia perfeito. Isolado o suficiente para ter paz, perto o suficiente da cidade para trabalhar. Eu sempre fui mais reservado, nunca tive problema com silêncio. Achava até absurdo quando alguém falava não teria coragem de morar aí no fim da rua. Nos primeiros meses foi isso, vida normal. Trabalho, volta para casa, janta, fim de semana cortando grama, mexendo no carro, jogando conversa fora. Até o primeiro detalhe estranho. Era inverno. Domingo de manhã. Tava aquele silêncio típico de manhã gelada. Eu saí de casa para pegar o carro e ir buscar café numa lanchonete que eu sempre vou. Quando bati a porta atrás de mim e olhei para o chão, eu travei. Na neve fina que tinha caído à noite, havia um único rastro de pegadas. Não começava na calçada. Não vinha da rua, não circulava pelo quintal. Era uma linha reta que vinha da borda da mata, atravessava o gramado e parava exatamente na porta do motorista do meu carro. Só ali. Como se a pessoa tivesse vindo direto do meio da floresta, parado colado ao vidro do meu lado. E depois voltado pelo mesmo caminho, reto, de volta para o escuro das árvores. Mais nada. Nem marca subindo na varanda, nem pegada perto das janelas, nem volta pela frente da casa. Vi aquilo, franzi a testa. Tentei uma explicação simples. Será que minha noiva tinha saído cedo e eu não vi? Mas o rastro não ia até a porta da casa. Se fosse ela, teria marcas até o degrau, até o trinco, alguma coisa. Na época, eu guardei mais como uma estranheza do que como um alerta. Contei para ela, ela riu, achou bizarro, mas vida que segue. Só que aquilo foi o primeiro recado. 2 invernos depois, eu acordei num dia de semana, abri a porta e entendi o que é sentir o corpo gelar por dentro. Dessa vez, não era um rastro, era um campo minado. Pegadas espalhadas pelo quintal inteiro, na lateral da casa, embaixo da janela do nosso quarto, em frente à cozinha, perto da porta dos fundos, na frente do galpão de ferramentas, no corredor que leva até a cerca, em volta, como se alguém tivesse dado voltas na casa, devagar, com calma. Não era coisa tipo, passou correndo e foi embora. Era alguém explorando. Saí num pulo já na defensiva, olhando cada canto. Nada, nenhum carro estranho, ninguém parado na rua, nenhuma cerca quebrada. Eu ia sair para o trabalho, mas não dava para fingir que não tinha visto. Minhas mãos já estavam frias, não só pelo inverno. Foi aí que eu reparei no detalhe que sempre gruda na minha cabeça quando lembro disso. Não havia marca de sola. Não tinha desenho de tênis, bota, chinelo. Era pé nu. Dedos bem definidos, calcanhar, arco, passos fundos na neve. Alguém tinha passado a noite andando descalço pelo nosso quintal gelado, se aproximando das janelas do galpão, circulando a casa. Minha noiva ficou pálida quando viu.
Começou a chorar em silêncio, aquele choro contido de quem sente que a própria casa foi invadida sem precisar quebrar nada. Ligamos para o meu pai. Expliquei tudo. Ele ficou sério. Falou que em todos os anos morando ali nunca tinha visto nada assim. Disse: pega o rifle, segue as pegadas até onde der, vê se tem alguém acampado aí por perto. Ela queria chamar a polícia na hora. Eu sabia o que ia acontecer. Sem arrombamento, sem roubo, sem vítima, sem flagrante. No máximo, vamos registrar. Prometi que se visse qualquer coisa suspeita na mata, ligaria. Entrei sozinho na floresta. Segui o rastro. A neve era a única coisa clara ali dentro. Quanto mais eu caminhava, mais o barulho da rua sumia. Só o rangido da neve sob a bota, minha respiração e aquele peso na nuca de quem sabe que pode ter alguém escondido atrás de qualquer tronco. Depois de um tempo, algo me deixou ainda mais desconfortável. As pegadas, de repente, se dividiam em duas trilhas, iguais, limpas, sem sinal de arrastado ou bagunça. Era como se o rastro tivesse se duplicado. Pensei rápido. São duas pessoas? Uma veio, outra voltou? Alguém andando de costas para confundir? Qualquer opção era pior do que a anterior. O sol já estava baixando entre as árvores quando eu decidi voltar. Não sou idiota. Por mais macho que eu quisesse parecer, ninguém ganha da mata no escuro. Ligamos para a polícia naquela noite. Vieram, olharam por alto, anotaram. Nada demais para eles. A coisa esfriou. Passou aquele inverno. Passou outro. A vida continuou. A gente ficou noivo. Organizou conta, cerimônia, reforma pequena, essas coisas. E aos poucos aquilo virou só aquela história bizarra das pegadas. Até este último inverno. Logo depois do ano novo, num amanhecer qualquer, abri a cortina e só consegui dizer: de novo não. Pegadas. Outra vez. Por toda parte. Dessa vez, além da casa, o rastro ia até o galpão. Lá dentro, várias ferramentas sumidas. Não era furto grande, mas não fazia sentido. Era invasão calculada. Era recado. Cansei. Liguei para o meu amigo Theo. Theo é desses caras que se sentem mais à vontade no mato do que na cidade. Caçador, trilheiro, equipamento caro, sangue frio. Expliquei tudo. Ele só respondeu: tô indo. Chegou com o fuzil, mira térmica, roupa certa. A gente se equipou, avisou minha noiva. Ela agarrou meu braço como quem segurava um náufrago. Se vocês ouvirem qualquer coisa estranha, voltam. Não tenta ser herói. Entramos na mata seguindo o rastro. Dessa vez, os passos eram ainda mais nítidos. Alguém ia e voltava, desviava, apagava trilha, fazia falso caminho. Era trabalhoso. Não era coisa de quem só atravessa. Depois de muito tempo, as pegadas começaram a fazer exatamente o que Theo comentou. Tá vendo? Eles estão tentando despistar. Quem quer não ser achado anda assim. A cada beira de trilha, o rastro sumia. Depois reaparecia um pouco mais à frente, em outro ângulo. Como se a pessoa tivesse andado para trás, para o lado, em círculo, sempre preocupada com quem pudesse seguir. Até que pararam de brincar. O sol estava quase se apagando entre as árvores quando as pegadas começaram a ficar mais fundas, mais próximas. Theo ergueu o fuzil, olhou pela mira térmica e eu vi o corpo dele enrijecer. Ele esticou o braço na minha frente, mandando eu parar. Sem fala, sem gesto dramático. Só aquele toque e o silêncio. A gente se agachou atrás de uma árvore grossa. Theo voltou a mirar. Eu só ouvia o vento fraco nas copas e o meu próprio coração disparado. Quando ele finalmente me passou a arma, a mão dele estava tremendo de leve. Olhei pela mira. Lá na frente, em meio ao branco, 4 figuras em vermelho fantasma. 4. 4. 2 maiores agachadas. 2 menores retorcidas, agarradas num tronco. Os pequenos se mexiam rápido, como se arrancassem alguma coisa da casca da árvore. As figuras grandes, mais largas, pareciam observar, e todas tinham algo em comum. Estavam nuas, sem casaco, sem calça, sem sapato. No meio da neve, no meio do nada. Não eram animais. A silhueta era humana. O jeito de se agrupar era humano. Só que tinha algo errado demais na postura, no movimento.
Eu tive que morder a língua para não deixar escapar nenhum som. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, as figuras grandes ergueram as pequenas, colocando uma em cada ombro. E foram indo, andando devagar, sumindo entre as árvores, como se estivessem acostumadas a fazer aquilo. Esperamos. Largamos a mira. Esperamos mais. Quando voltamos, já era noite fechada. Minha noiva ainda estava acordada. Quando viu nossas caras, entendeu sem precisar ouvir tudo. Chamamos a polícia, relatamos exatamente como foi. Eles se comprometeram a intensificar rondas na região. No dia seguinte, fizeram uma busca superficial. Nem de longe chegaram perto de onde vimos. Com a neve mexida, sem flagrante, sem corpo, sem vítima, vira só mais uma história estranha. Nossa cerca agora está reforçada. Luzes com sensor, câmera, tranca, tudo. Mas nada disso impede a sensação que eu tenho toda vez que olho para as árvores na borda do terreno. De que alguém descalço já sabe o caminho até a porta do meu carro e que, quando quiser, volta. Relato 2. O homem que usava minhas coisas no meio do nada. Sempre fui apaixonado por trilha longa. Quanto menos gente, melhor. Eu achava que a pior coisa que podia encontrar no mato era um urso, uma cobra, um barranco. Eu estava errado. No meio do ano passado, tirei folga do trabalho e planejei um trecho longo de caminhada numa trilha famosa. Nada absurdo, mas coisa de pouco mais de uma semana, dormindo no caminho, chegando de volta ao carro no final. Nada. Eu conhecia as regras básicas: entrar de dia, não forçar demais, levar equipamento certo, não deixar lixo, respeitar o clima. E uma regra minha: acampar sempre um pouco afastado da trilha principal para evitar curioso. Os primeiros dias foram incríveis. Cansaço bom, mente vazia, paisagem absurda. Eu montava a barraca, fazia uma refeição simples, conferia equipamento, dormia pesado, sozinho, mas em paz. Na terceira noite, acordei com uma sensação exata daquela do primeiro relato. Algo não encaixava. Não era barulho específico, não era cheiro. Era só uma agulha no cérebro dizendo: confere. Peguei a lanterna, abri o zíper, olhei para fora. Só árvores, silhuetas, silêncio. Voltei a deitar, tentando não me sentir idiota. De manhã fui guardar tudo para seguir viagem. E percebi que a carteira não estava onde deveria. Revirei mochila, saco de dormir, bolsos, nada. Pensei em 1000 coisas banais. Deixei cair, perdi num ponto anterior, guardei distraído. Segui. No dia seguinte, dei falta de um isqueiro. Depois de uma barrinha de proteína. Depois do canivete. Depois de uma bermuda. Coisas pequenas o suficiente para parecer distração. Importantes o bastante para irritar. Até que caiu a ficha. Alguém estava abrindo a minha barraca enquanto eu dormia. O detalhe que me fez ter certeza não foi o sumiço. Foi o padrão, ninguém tocava na arma. Se fosse ladrão oportunista, teria levado. Quem entrava ali não queria se armar. Queria brincar comigo. Comecei a amarrar o zíper por dentro, deitar com o rifle do lado. Mas não adiantava muita coisa, porque a ameaça agora estava na minha cabeça. As noites seguintes foram um tormento. Deitado, escutando cada folha, interpretando cada estalo como passo. No escuro, a imaginação é o pior predador. Um dia, no meio de uma subida, eu jurei que pisei numa poça gelada. Senti o impacto, ouvi o splash. Quando olhei, o chão estava seco. Era meu cérebro, cansado, já fritando. Aí veio a noite dos passos. Barraca amarrada, eu já de olhos fechados, ouvindo o próprio coração, quando ouço nitidamente passos contornando a barraca, lentos, de um lado, do outro. Parei de respirar. Não mexi um músculo. A lona estalava de leve, como se algo roçasse perto. A vontade de gritar brigava com a de desaparecer. Depois de um tempo, os passos foram se afastando. Sumiram. Ninguém abriu o zíper. Ninguém falou nada. O céu começou a clarear. Eu desmontei tudo tão rápido que parecia fuga. Ali eu decidi. Não ia mais dormir naquele trecho. Eu já estava relativamente perto do fim. Resolvi forçar a andar pela noite, chegar no carro esgotado, mas chegar. Caminhei o dia inteiro.
Quando o sol começou a sumir, eu só aumentei o ritmo. Fui com lanterna numa mão, rifle na outra, e descobri que caminhar no escuro profundo da mata cansa mais a cabeça que o corpo. Tudo vira ameaça. Tronco, sombra, galho, galho quebrando longe. Depois de algum tempo, ouvi passos atrás de mim. Não era imaginação, não era bicho pequeno. Parei, virei com a lanterna. Por um segundo vi algo se esconder atrás de uma árvore mais grossa. O sangue gelou. Apontei a arma. Aparece! Agora! Silêncio. Então, ele saiu. Era um homem, mas parecia um bicho. Magro, ossudo, pele arranhada de galho, barba suja, cabelo embolado, olhos arregalados e no corpo uma bermuda que era minha. Eu reconheci na hora. Ele deu 2 passos na minha direção. Não falou nada. Não levantou as mãos. Era como se estivesse acostumado a caminhar em direção ao medo alheio. Eu dei um tiro para o lado. Aviso. Ele se encolheu, virou o corpo num estalo e sumiu correndo na direção contrária, sumindo no escuro. Eu não esperei ele mudar de ideia. Fui quase correndo até o fim da trilha. Tranquei o carro, liguei para a polícia, contei tudo. Eles falaram qualquer coisa como: muita gente vive escondida por aí usando coisa dos outros. Ainda bem que você tá bem. Evita voltar sozinho. Só. E todas as vezes que conto isso, alguém responde: ah, então era só um ermitão, um cara doido. Só. Um cara que arrancou coisas de dentro da minha barraca, que ficou circulando enquanto eu dormia, que resolveu vestir uma bermuda minha, aparecer no meio do nada e andar até o cano da arma como se estivesse testando até onde eu iria. Desde esse dia, eu entendi. No mato, o animal selvagem não é o problema mais assustador. Relato 3. Os homens no rádio da montanha. Essa história eu ouvi tantas vezes do pai de um amigo que consigo reproduzir a voz, as pausas, o jeito que ele passava a mão no rosto antes de chegar na parte pior. Ele trabalhava como operador de máquina de corte em área de extração de madeira. Aquelas máquinas gigantes com garra, serra, braço hidráulico. Trabalho isolado, perigoso, horário puxado. Boa parte do tempo, sozinho na mata. Numa determinada temporada, a empresa conseguiu autorização para trabalhar numa área muito remota de uma serra. Demoraram semanas só para abrir estrada até lá em cima. Quando a equipe chegou, era outro mundo. Nenhum sítio, nenhuma vila, nada. Só morro, pedra, árvore e neblina. Ele revezava serviço com outro operador, o Griffin. Quando estavam em pontos diferentes do terreno, falavam por rádio. Nos primeiros dias, tudo normal. Barulho de motor, árvore caindo, ajuste de máquina, piada interna, aquela rotina de gente que já sabe o que está fazendo. Até que uma tarde, no meio do expediente, o rádio chiou. Nada demais até aí. Mas em vez da voz conhecida de um colega, entrou uma conversa estranha. Murmúrios, risos abafados. Como se alguém tivesse segurando o botão no bolso falando longe. Eles mudaram de canal. A interferência continuou. Muda de novo. Ainda lá. Não era isso que assustava. Era o tom. Não era chamado técnico, não era alguém pedindo apoio, nem conversa de caminhoneiro. Era papo baixo, íntimo, calmo demais. À noite, no alojamento improvisado, o pai do meu amigo comentou com o Griffin. Os dois acharam esquisito, mas deram aquela resposta padrão de quem não quer pensar. Deve ser algum outro grupo usando frequência parecida. Mas lá em cima, não tinha algum outro grupo. Nos dias seguintes, começaram a achar coisas na mata. Resto de fogueira recente, plástico de comida, marca de bota onde ninguém da equipe tinha passado. E então, acharam a barraca, escondida num canto de mata mais fechada, um pouco afastada da estrada de serviço. Dentro, um saco de dormir, uma mochila grande e um conteúdo que ele nunca conseguiu contar sem fechar o rosto. Roupas íntimas infantis, corda, fita, anotações e desenhos nojentos, fotos que não deviam existir. Era sinal claro de gente perigosa, gente que não estava ali por acaso. Griffin quis ir embora no mesmo dia. Pai do meu amigo, teimoso, chefe de família, contou que precisava terminar o trabalho, pagar as contas.
Decidiram ficar mais alguns dias, evitar exposição e falar com a empresa e polícia depois. Naquela noite, o rádio ligou sozinho. As mesmas vozes, agora mais nítidas. 2 homens, falando sobre lenha, sobre água, sobre esperar escurecer. O pai do meu amigo tomou uma decisão errada e certa ao mesmo tempo. Pegou o rádio e falou: "Aqui é área de trabalho autorizada. Vocês não deviam estar aqui. Se a gente encontrar vocês, chama a polícia." Silêncio. Longo. Griffin ficou furioso. "Parabéns. Agora eles sabem que acharam o acampamento deles. E sabem que tem gente armada e com rádio." Na madrugada, Griffin acordou ele com um sussurro. Escuta. Passos. Ao redor do trailer, lentos. O barulho do cascalho sob a bota, parando perto da porta. A maçaneta mexeu. Tentaram abrir. Trancada. Em seguida, arranhões. Como unha, como faca, raspando devagar na lataria perto da fechadura. 4, 5 minutos eternos. Sem arma carregada à mão, sem polícia, sem vizinho. Só os 2, presos, ouvindo. Até que o pai do meu amigo decidiu que não dava para ficar ali esperando. Chegou perto da porta, pensando em abrir de uma vez. Pegar quem estivesse lá. Antes que tomasse a decisão, a porta explodiu para dentro. Um homem caiu em cima dele com uma faca. Outro entrou chutando, gritando palavrões, ameaçando. Foi tudo rápido e confuso. Ele levou o golpe no rosto. Sentiu sangue quente sobre o olho. O outro tentou imobilizar. Griffin, sem pensar, se jogou para cima dos 2, conseguiu desequilibrar um e empurrar outro, criar brecha suficiente para que eles corressem até a caminhonete. Saíram desabalados daquele lugar, dirigindo por horas até o hospital mais próximo. Ele perdeu parte da visão de um olho. Ficou com a pupila estourada, cicatriz marcada. Denunciou. Mostrou a barraca, mostrou o local aproximado. A polícia subiu depois, quando já era tarde. Não pegou ninguém. 2 semanas depois, quando outra parte da equipe voltou para finalizar o serviço, um dos trabalhadores foi encontrado morto num barranco. Amarrado, violentado, assassinado. Nunca descobriram quem fez. O pai do meu amigo nunca mais foi o mesmo. Ele ainda trabalhou um tempo, mas o brilho no olhar sumiu. Tinha pesadelos, evitava contar a história, mas quando contava, repetia a mesma frase no final. Bicho de mata você aprende a ler. Agora homem que se esconde em lugar onde não devia estar, isso você nunca vê chegando. Esses 3 relatos têm cenário diferente, gente diferente, contextos diferentes, mas todos têm a mesma raiz. Não é o desconhecido sobrenatural que mais assusta. É o humano. É o que escolhe o escuro. É o que anda descalço na neve até a porta do seu carro. É o que veste sua roupa e ronda sua barraca enquanto você dorme. É o que ouve o seu rádio, arranha sua porta, monta a barraca onde não deveria existir ninguém. Se você chegou até aqui, se inscreva para não perder os próximos e leva pelo menos uma coisa com você. Quando seu instinto disser tem algo errado, acredita. Não espera a explicação perfeita. Não espera ver o rosto.